e acho que Portugal, que na minha opinião, não como CEO do NEL, mas como português, eu acho que Portugal se devia centrar muito mais nisso, ok? Uhum. E nós continuamos a ser, eu digo sempre a mesma coisa, portanto, quem já me ouviu alguma vez a falar disto vai dizer, está sempre a dizer a mesma coisa. Nós continuamos a ser um país que não ouve as nossas idiosincrasias, ou seja, não escuta, não liga e continua a querer fazer um caminho igual aos outros, esquecendo-se que nós temos capacidades e potencial para sermos muito bons em algumas coisas e deixarmos de queremos ser bons em tudo, que não vamos ser, porque não temos essa capacidade, não temos essa dimensão, não temos um mercado interno que nos permita crescer muito. Nós temos que perceber que muitas das empresas precisavam se calhar de um proteccionismo que não existe. Ou seja, nós não temos capacidade de crescer muito nesse mainstream. Então, sim senhor, porque é que não vamos desenvolver? Em que é que isto para encostar para golo? O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que os apoios, que as políticas, que tudo que tem a ver com incentivo à economia, ao crescimento, se devia centrar muito mais nisso que tu estás a dizer. Nos Que é focos. difícil fazer, mas que é muito mais real. É como a economia do mar, fala-se na economia do mar, mas depois, ok, mas isso resulta em quê? Nós já produzimos os melhores barcos de pesca local do mundo? Não, mas se calhar devíamos. Se nós temos uma frota pesqueira constituída essencialmente por barcos pequenos, estou a dar um exemplo, podia dar outros, mas Certo, certo. estou a falar de barcos porque é mais fácil para mim. Mas podemos falar do têxtil, podemos falar de outra coisa qualquer. Tenho quase a certeza que se falares com outros industriais desta zona, desta dimensão da nossa, das PMEs, todas vão dizer isso, que é, tudo é desenquadrado para nós. Tudo tem que ser, ou seja, nós temos uma ideia, temos um conceito, queremos desenvolver um certo caminho, e o que é que fazemos? Vamos ver o que é que existe e temos que nos adaptar ao que existe, que foi feito numa folha branca e que não escuta esta necessidade de diferenciação. E é ao contrário, és penalizado se te quiseres diferenciar. Se tu tiveres o exemplo, se tu disseres não há nenhum projeto ao dia de hoje, e se eu estiver enganado, agradeço quem estiver a ouvir e souber que eu estou enganado, que me corrija, não existe nenhum projeto que te ajudasse nisso que tu estás a dizer. Eu encontrei aqui o melhor alpinista do mundo e eu agora preciso de dinheiro para contratar este alpinista e vou fazer isto e vou não sei o quê. Não ias conseguir. Dinheiro para ir a feiras, dinheiro para ir a fazer catálogos, se calhar consegues, mas tu dizes, ok, É mas a quem é chamada que, quem é que internacionalização. quer fazer catálogos e, E ir e a ir a feiras. feiras no século XXI? Opá, não faz sentido. Não faz sentido hoje em dia continuarmos aqui a viver nesse desejo dos apoios e de uma coisa muito genérica, quando nós temos é que ser muito mais ágeis que os outros, porque mais pequenos já somos. Pá, também temos de ter alguma vantagem. Qual é que é a vantagem? Que se calhar em Portugal tem que se analisar 2.000 projetos. O mesmo tipo de apoios em Espanha tem que analisar 15.000. Portanto, se nós só temos que analisar 2.000 ou 3.000, pá, então vamos ser muito mais flexíveis, vamos pensar nas políticas a pôr nomes nos bois, porque nos Estados Unidos eles não podem fazer uma política onde são super específicos, porque é um país tão grande, tão diverso, é capaz de ser mais difícil, mas em Portugal é possível, nós não somos assim tão grandes, nós podemos olhar para o texto e pôr nomes nas coisas, e Uhum. dizer, vamos tentar ser melhores, nisto, e nisto, temos estas empresas que já são bons exemplos, queremos mais, queremos concentração, queremos integração, queremos juntar mais essas pessoas, vamos tentar ser melhores nisso, em vez de cada um ficar com a sua quinta e não haver esse trabalho. Temos Uhum. às vezes muito. Isso é uma ideia muito interessante. Até estava a pensar, mesmo nesse caso de trabalhar com pessoas de alta performance, pessoas altamente conhecidas em determinados nichos, nós temos uma coisa incrível que é o nosso país é espetacular para receber pessoas, toda a gente quer vir cá, temos bom tempo, temos boa comida, temos malta fixe. Tipo, se nós conseguíssemos atrair esses polos, essa ideia que tu deste é muito interessante, que é, está aqui uma série de pessoas de alta performance, não tem de ser competição, não é? É dos melhores do mundo. Estão aqui os melhores chefes, estão aqui os melhores X, estão aqui os melhores pescadores, estão aqui não é? E eles querem trabalhar com empresas que não estão à procura de escala, mas estão à procura de foco em desenvolver os melhores produtos, porque sabem que a longo prazo nós depois podemos E aí, e alavancar aí, isso. e aí é que a marca Portugal tem que deixar de ter vergonha
de se juntar aos. Porque é uma coisa muito portuguesa, que é o público e o privado, existe ali sempre uma. Ok, pá, o pessoal fica sempre nervoso nesta relação, e não, e devia haver muito mais essa cooperação e muito mais chamar, volto a dizer, pôr nomes nas coisas. Se nós queremos ser bons, eu dou um exemplo, pá, que para mim, eu sei que é desportivo e ninguém. Eu sou o pior jogador de golfe do mundo, por isso estou à vontade para dizer, mas é para mim incompreensível como é que Portugal, que é um destino de golfe, pá, não tem um jogador no mais altíssimo nível. Já sei que os jogadores vão dizer: é pá, este gajo não percebe nada, está a dizer. Não, é possível. Opá, tinha que se investir, tinha que se fazer, mas Espanha tem muito mais. E se olhamos para o desporto profissional em Espanha, eles têm tudo o que envolve muito dinheiro e eles são bons. São bons no ténis, no automobilismo, no motociclismo, no golfe. E nem tudo o que eles fazem é, ao contrário do que as pessoas pensam, obra do acaso. Não é obra do acaso, é concertado. E eles, há uns anos atrás, decidiram que iam ser muito bons em alguns desportos. E investiram muito nisso porque percebem que o retorno mediático da marca Espanha, voltando aqui ao desporto, é muito grande. É grande, é forte, porque nós falamos de Espanha, porque falamos do Nadal, falamos no Real Madrid, falamos nisto, falamos naquilo, e isso tem uma força muito grande. E nós, como tu disseste e bem, temos esta questão de receber bem do turismo, não sei, pá, temos que nos agarrar a isso e ser mais assertivos na forma como queremos fazer do nosso país um país melhor, não em escala, porque já não vamos lá com a escala, nessas pequenas coisas, e temos marcas globais. Pá, nós somos uma marca global, mas a bem dizer, quer dizer, é global numa Não coisinha nisto. assim pequenina. Nós gostávamos de ser globais e vamos trabalhar nesses 8 anos para sermos globais numa coisa ligeiramente maior. Mas tirando isso, a única marca global que nós temos é o Cristiano Esse do Ronaldo. golfe que realmente nunca tinha pensado, mas é interessante. Quer dizer, se vêm cá os melhores do mundo jogar, porque nós temos montes de malta que vem cá jogar golfe, eu não conheço muito bem, mas imagino do que vejo. Como é que nós não temos uma empresa, a líder mundial portuguesa, não é? Que faz as melhores bolas de golfe, ou os tacos, ou lá o que é preciso para o Eu golfe, até Pois. começava as pelos luvas. jogadores. Nós tínhamos que ter, porque isso é essencial, a imagem que tu Mas tu passas alavancaste a de Nel sem performance. teres os sem teres os atletas, não é? Sim, não tem. Sim. Ou Depois seja, vieram. Agora temos. Agora agora temos. felizmente temos. Mas Mas eu gostava aí de dizer outra coisa, que é o seguinte: esse tema, nós tentámos, aqui há uns anos atrás, até convidámos um gajo que era o Porter, não é? Exato. Que andou a definir quais eram as nossas áreas onde nós devíamos apostar. Mas isso já foi há muitos anos. Sim. Pai, nos anos 80, já nem. Eu já aprendi nem- isso na faculdade, por isso já deve ter sido há muito tempo. Há um famoso relatório de Porter sobre isso, que define quais são as nossas áreas. Mas que é no desporto? Não, Não, na não. indústria. Economia. sim. E a questão é essa: é que nós apostámos, sendo nós um país diferente, por razões históricas, culturais, por razões de dimensão, e seja aquilo que for, nós procuramos adotar soluções e modelos de países que são muito grandes e que têm características completamente diferentes. Portanto, mesmo ao nível do Porter, o que se procurou foi identificar indústrias onde nós pudéssemos desenvolver e sermos muito bons. Provavelmente passou pelo calçado, pelo têxtil. Passou por esses todos, pelos moldes, etc. Portanto, efetivamente, em termos de impacto industrial, não teve praticamente nenhum. Uhum. Não é? O que nós estamos aqui a falar não tem nada a ver com essas grandes indústrias. Nós estamos a falar é ver coisas pequenas onde nós podemos ser efetivamente muito bons, como que vocês fizeram com as canoas, e apostar nisso. Portanto, ou seja, isso o que tu estavas a sugerir era um bocado, era dentro do relatório Porter também, não é? Sim. Que era criar centros de competência em determinadas indústrias, em determinadas áreas. Mas hoje em dia é mais fácil fazê-lo porque estamos a ver um momento de disrupção dos mercados, não é? Uhum. Portanto, estão a aparecer novos produtos, estão a aparecer novas coisas, E quando há disrupção, Aumento de é consumo. muito mais fácil aparecerem novas empresas, não é? Claro. Que vão ter muito mais Sim, e facilidade aí de estamos entrada a no falar, mercado. nós não estamos a falar muito na indústria, mas temos tudo o Mas que é é o isso. digital, tudo Nós o não que é temos falado de coisa. indústria. o software. Nós não temos falado de indústria.
Não precisamos precisamos. necessariamente falar de indústria. Sim, e eu acho interessante é que quando tu dizes apostar, é um bocado aquilo que nós estávamos a falar, que é, não é tanto apostar de forma narrow, portanto, de forma muito específica numa coisa, é o ecossistema, não é? É criar as condições para as pessoas quererem saberem usar uma canoa, criar o ecossistema para apostar nessas áreas estratégicas. E às vezes são coisas simples. Por exemplo, imagino que no ténis, uma das coisas que deve passar é incentivar o ténis nas escolas, criar mais campos de ténis, para que as Eles, pessoas comecem a jogar e depois saem os nadais da vida, né? por exemplo, eles no caso de Espanha, aquilo vai ao cúmulo deles terem, além de terem um centro de alto rendimento, que nós também supostamente temos alguns, mas é difícil considerá-los de alto rendimento comparado com o que acontece em Espanha. Mas eles em Espanha têm isso. E depois têm os atletas, depois de se tornarem profissionais, os primeiros 3 anos, até ganharem 250 mil euros por ano limpos, continuam a ser apoiados pelo governo espanhol. Isso é a dimensão que estamos em Espanha. Ou seja, eles podem ter lá um profissional de golfe até aos 23 anos a ganhar já 200 mil euros que o governo continua-lhe a pagar. Treinador, deslocações. Porquê? Porque eles não querem 1 nem 2, eles querem 10 no circuito mundial. Porque percebem que se eles tiverem 10 profissionais no circuito mundial, se vai falar mais de Espanha, vão vir mais jogadores da Espanha, Espanha como país de golfe, de destino, de se falar do país, fala-se mais, dá reputação. Eu não, E não, é já, um já, modelo, não é um modelo soviético de ganhar medalhas olímpicas. O que eu digo, a diferença é que os espanhóis são muito bons em todos os desportos que envolvem muito dinheiro. Eles não são necessariamente bons em todos, eles nos É Jogos uma Olímpicos. grande E coincidência, eles né? nos Jogos Olímpicos não estão sequer no top 10 das nações. Por acaso a canoagem é o desporto que mais medalhas ganha no desporto espanhol, é a canoagem. Mas o que é que eu quero dizer? Que eles são muito bons nisso, eles perceberam isso, como percebem o product placement em Hollywood, percebem uma série de coisas que eles fazem de uma forma mais concertada. E nós, em Portugal, temos muito medo de consertar. Ainda estamos no relatório Porter de fazer assim uma coisa muito genérica que tem muitas linhas e que diz que vai promover o desenvolvimento e que vamos rever e reanalisar e analisar e constituir uma comissão que vai analisar o desenvolvimento, mas ninguém é capaz de chegar lá e pôr nomes nas coisas e dizer, ok, vamos apostar. Indústria naval em Portugal, neste momento, era um excelente momento para investir nisso, porque a Polónia e os países bálticos, que eram, até este momento, têm sido o grande estaleiro da Europa, em termos do que é os compósitos dos veleiros da indústria naval, estão completamente a rebentar. Não conseguem produzir mais, até porque depois agora com estas questões houve um grande deslocar da produção da China para a Europa outra vez, não só nessa área, mas em muitas outras. e temos energia mais barata do que eles. Temos a energia mais barata que eles, temos mão de obra e temos uma coisa que está aqui ao lado, que é ali ao fundo, que é o mar. Uma plataforma E rio, marítima e gigante. temos tudo, mas depois dizemos assim, ok, então porque é que não fazemos? Ok, mas isto tem que haver uma iniciativa Mas e também não aquela fi- ideia de a iniciativa privada é que tem que guiar isto, não é necessariamente verdade, não, Sabes não porque é que não pode é ser verdade, necessariamente porque, verdade? volta, Porque só para terminar, foi o Estado que deu cabo disso. po- Nós po- já tínhamos. posso dar um exemplo, o futebol foi uma estratégia concertada do ex-presidente da Federação, o Madail, e depois depois disso com o Fernando Gomes, que claramente eles decidiram em algum momento que iam pôr Portugal no mundo. E criaram aquela famosa equipa, ainda com o Carlos Queiroz e não sei o quê, que foi aquela primeira geração, que eles mudaram o esquema em que os jogadores estavam sempre nos clubes, os miúdos, e depois iam lá de vez em quando jogar a seleção, e ele disse, não acabou isso, foram todos para lá, criaram formação, melhoraram muito, obrigaram os clubes a melhorar a sua formação, fizemos o Euro 2004, e alguns no caminho desse grande esforço de formação, saiu um Cristiano Ronaldo, que é a nossa única marca global. E o futebol acaba por ser, pá, para muita tristeza minha, que sou um grande adepto, mas tenho pena que a única marca, onde quer que eu vá, o que as pessoas me perguntam, Portugal, Cristiano Ronaldo. Yeah. É. Pá, nós agora a última viagem tivemos no Uzbequistão, a quantidade de miúdos com a camisola do Ronaldo, já de todos os clubes que ele passou, disse, pá, a única marca que a gente tem é esta. E desenganem-se aqueles que acham que aquilo foi um fruto do acaso. Não foi. Basta olhar para os factos e perceber, se calhar eles vão dizer que não foi.
Mas se não foi, olha, foi uma grande organização desorganizada, mas que, claramente que houve ali algum momento que se investiu nos jovens, nas camadas jovens, depois das camadas jovens conseguiu-se aquilo, depois organizou-se, ou seja, fechou-se o ciclo. Começou-se a ter boas seleções, organizou-se eventos, organizou-se tudo, ou seja, organizou-se o Euro, organizou-se depois a Liga das E é um Nações, ecossistema, né? ou seja, criou-se, trabalhou-se nisso. Os próprios não é? clubes agora Depois, de um ganham momento dinheiro. para o outro, nós éramos campeões do mundo de futsal, campeões do mundo de futebol de praia, campeões. Pá, é o único ecossistema em que nós, de facto, temos tudo trabalhado. E eu não acho que tenha sido só por acaso. Acho que alguém pensou como é que nós pomos isto para sermos mais competentes. E como isso teve 100% na esfera privada, foi possível, porque só o futebol é que tem acesso a meios para conseguir, se calhar, fazer isso. As outras federações têm a tarefa um bocadinho mais difícil, mas eu até estava a transferir isto para o mundo das empresas, para o mundo da indústria, que é haver uma concertação real e objetiva, e que não vamos confundir isto com a intervenção do Estado no sentido da regulamentação. Não, ao contrário, o Estado, na sua função principal, tem que ser um facilitador. Um incentivador do privado. Facilitador disto. E quando falamos da indústria naval, nós temos que ser uns facilitadores. E eu não vou estender muito em comentários, porque não deixo de estar aqui como CEO de uma empresa que faz barcos, mas de facto é triste que estejamos a perder essa oportunidade, porque não existe essa visão. Não existe essa visão do que era a economia do mar, do que é a economia da pesca, do que é a economia da produção da vela de lazer, da vela de recreio. E ainda assim posso dizer que o maior produtor de compósitos, de barcos de compósito em Portugal, é uma empresa americana que não tem sede em Portugal, e que a empresa que está cá não é uma empresa, é uma subsidiária americana. Não tem capital, zero capital português. Não existem sócios portugueses, são os únicos que faturam mais do que nós no INE, e que é uma empresa americana, tem uma fábrica em Portugal e que não tem nada a ver com a única riqueza que eles deixam é na contratação das pessoas. De resto, não existe nenhuma contribuição, nem os barcos ficam cá, nem Portugal beneficia tanto com isso, a não ser nessa componente, que a dimensão também não é nada, porque a faturação são 30 milhões, se fosse a Auto Europa era diferente, mas àquela escala não é assim tanto. Mas isto para dizer que é possível, e é pena que sejam outros, que não os portugueses, que conseguem mais facilmente fazer isso. Portanto, eu tenho sempre este otimismo de que as coisas poderiam ser muito melhores se houvesse mais objetividade nos nossos incentivos.